Olá, pessoal. Aqui Carlos Schulz. Nessa noite fria, aqui em Cascavel tá muito frio. Como é que tá aí, Roberto? Aqui tá gostoso, viu? Aqui hoje deu sol o dia inteiro, hoje tá bom. Ah, Agora é? à noite cai um pouquinho o processo, mas tá legal. Tá certo. Aqui em Cascavel deu uma esfriada e a previsão é que esfria ainda mais. Edísio, você tá onde, Edísio? Tá em São Paulo? Salvador, desde março em Salvador. Beleza. Fugiu do frio. Tô curtindo a praia. Pô, quem dera, né? Não pode, né? Esses malucos aí acham que praia tem Covid, mas tudo bem. Tá certo, tá certo. Bom, pessoal, é um grande prazer a gente estar aqui hoje, então, falando sobre inovação na área de seguros, né? A área de seguros é uma área muito interessante, né? Hoje, a gente tem no Brasil aproximadamente 150 startups maduras, né, nesse segmento de seguros. E quando eu falo maduras, é assim, startups que já estão gerando nota fiscal, já tem CNPJ, né, já tem um time dedicado full-time e pronta para receber investimento. Então, o ecossistema de inovação em startups está se aquecendo e isso é um grande ganho para nós, né? A gente tem aí as fintechs, que são as startups na área de finanças, na área de monetização, que aproximadamente no Brasil aí são em torno de 2.500. E daí tem muitas insurtechs, né, que são essas startups na área de seguros, que acaba tangenciando, né, acaba tocando um pouco essa área das fintechs, mas é realmente um mercado muito promissor, né, afinal de contas é um mercado regulado, né, a gente tem a SUSEP aí, né, a Superintendência de Seguros, que dá uma regulada nesse mercado, então acaba sendo bastante desafiador inovar nesse segmento, mas a gente tem aí algumas pessoas experientes aí que podem nos ajudar, né, com isso, né, que podem realmente facilitar essa nossa vida de entender aí como que a inovação acontece nessa área de seguros aí, né? Realmente é um grande desafio estar com vocês aqui hoje. E essa digitalização, geralmente, quando a gente fala em startups nessa área, muita gente pensa que é apenas a digitalização, né, da distribuição, que é tentar trazer o corretor, fazer que aquilo que o corretor tinha que vender, né, hoje o aplicativo talvez está fazendo, mas é muito mais do que isso, né? A gente tem um exemplo disso, que é a startup Lemonade, né, que em 2016, no topo de 2016, ela fez a primeira transação de seguro completamente digital, né? E como é que foi essa transação, né? Ocorreu o sinistro e o pagamento ao segurado ocorreu em apenas 3 segundos, né? Sendo que o tempo médio do mercado em que aconteceu o sinistro e o seguro ser pago para o segurado, geralmente isso já leva em torno de 40 dias aí, né? Então, a Lemonade foi uma startup que surgiu aí, que é um exemplo de que tem muito espaço ainda para inovar, e nesse caso, a tecnologia não está somente na distribuição, né? Mas está por trás da distribuição, né? Então, você utilizando hoje Big Data, né, inteligência artificial, data mining, você consegue realmente trazer muita inovação para esse segmento. E, como nós dissemos aqui, é realmente um segmento bastante difícil de ser inovado por conta da regulamentação. E já que a gente fala de inovação é pensar fora da caixa. Como é que a gente pensa fora da caixa, sendo que nós temos uma regulamentação, nós temos alguém para dizer pense, mas pense dentro de uma caixa, né, dentro desses limites. E isso é um grande desafio, né, para as insurtechs, né? É diferente de uma área, por exemplo, que não tem uma regulamentação, como, por exemplo, a área de mobilidade, né? Surgiu o Uber, a gente faz a regulamentação depois que o Uber surgiu, né? Surgiu o patinete elétrico e depois o Brasil foi tentar fazer uma regulamentação para os patinetes elétricos. Agora, no caso de seguros, você já tem aí uma regulamentação que a SUSEP acaba demandando, né? E outros órgãos regulamentadores do setor acabam limitando um pouco a inovação. Mas a gente está aqui hoje, né, essa noite, justamente para aprender, né, para discutir um pouquinho sobre esse tema e entender que não é só isso. E por isso, então, agora eu queria já passar a palavra para o Edísio se apresentar e falar um pouquinho sobre
a Brib, que é uma corretora de resseguros, né? Ele trabalha com seguros e resseguros, com soluções aí também inovadoras. E também queria que o Edísio falasse um breve histórico, né, de como que ele entrou nesse mercado de seguros, por que empreender nesse segmento, né, tão regulamentado. Enfim, fica à vontade, Edísio. Se você quiser até compartilhar a tela, tá, Edísio, que você tinha me pedido aí, fica à vontade, tá? Legal. Obrigado aí, em primeiro lugar aí, ao pessoal da Regna, né, o Carlos, pelo convite, né, é um prazer estar aqui falando com vocês e compartilhando um pouquinho aqui da nossa história e algum conhecimento nesse sentido. Eu vou, se for possível, caso eu não, a sequência, mais para frente, acho que eu vou ter mais um tempinho, eu tenho uns 3, 4 slides que eu gostaria de compartilhar. Nesse momento, só vou falar um pouco mesmo a história aqui. Tá bom, a BRB, ela surgiu em 2011, né, a licença saiu no Diário Oficial, mas foi um projeto que nós começamos o plano em 2009. Eu comecei no mercado de seguros, eu sou engenheiro, né, mecânico, estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro por formação, e acho que como quase todo profissional, começou na área de seguros um pouco por acaso, né? Ninguém acho que acordou um dia e falou, vou trabalhar em seguros. Vai acontecendo na nossa vida, né? E eu fui trabalhar na Bradesco Seguros do Rio, né, como engenheiro e atuando em grandes riscos. Então, das principais obras de infraestrutura do Brasil, eu tive a oportunidade de participar aí, né, direto ou indiretamente, como engenheiro e subscritor há muitos anos. E depois fui trabalhar com ressegurador, na tela, Tessicherum, que é do Grupo Munich Re, e tive uma experiência como ressegurador profissional, onde do Brasil nós acompanhávamos toda a América do Sul, né? Então, uma experiência muito legal, porque naquele momento ainda era monopólio do IRB. Então, eu fui um cara que tive o privilégio de ter a experiência de ressegurador profissional no mercado ainda fechado, né? E conhecendo outros ambientes abertos. E foi um diferencial para a minha carreira isso. Então, eu estava na época, e aí andei um pouco por algumas empresas, né? Eu já fui corretor de seguros, sempre como executivo, não tinha uma visão muito empreendedora, até que vim morar em Salvador e o bichinho do empreendedorismo começou a incomodar. E o Henrique Jenks está até aqui, gostaria de agradecer a participação do Henrique. O Henrique era superintendente de um banco de desenvolvimento, o Banco do Nordeste Brasil, e, na época, eles tinham muito projetos de infraestrutura e a corretora, que era a Camed, eles não sabiam lidar com esses riscos. Eu falei, cara, vamos fazer uma operação de resseguro que a gente consegue abarcar isso. A única coisa que eu não quero mais é ser funcionário, eu queria montar uma empresa para a gente ser sócio. Não deu para ser sócio, mas, resumindo a história, nós montamos a BRB. E eu fui muito inspirado na BRB, na estratégia do Oceano Azul, livro, Esse Mundo é Plano, do Thomas Friedman, e na Azul, linhas aéreas, a história da Azul e da Gol. Então, eu montei, na verdade, um broker já com características inovadoras para a época, porque pouca gente entendeu que aquilo ia funcionar, porque era um broker de baixo custo, vamos dizer assim, com uma estrutura mais enxuta, e que os brokers tinham estruturas muito pesadas, e eu já entendia que, naquele momento, eu conseguia fazer muita coisa online, que não tinha mais aquela necessidade. A própria história do Lloyds, ele tinha um diferencial pela sua presença física. Você conseguia, num pequeno espaço, e até hoje é assim lá, um quarteirão, você conseguia encontrar todo mundo. O encontro face-to-face, ele é importante até hoje, ele é bom, mas a tecnologia está causando uma disrupção nisso aí, agora com o Covid maior ainda, né? Então, a gente meio que visualizou isso. Então, nós começamos de fora para dentro, né? Eu sempre brinco que, né, falar que um baiano sabe ressegura, nem eu ia acreditar. Então, eu falei, eu vou convencer os gringos primeiro, depois eu venho para o Brasil. E assim foi, nós conversamos com os gringos e conseguimos parcerias estratégicas, a quais temos até hoje, e muitas outras depois surgiram, e busquei também investidores, que aí veio um grande grupo aí, que o listado da Bolsa de Corretoras, que ficamos como parceiros aí por 7 anos. O Roberto chegou a fazer parte desse grupo aí também, né, há 3 anos atrás nós fizemos o buyout da operação. Então, hoje eu e o Nilson, que também está aqui na live, somos os únicos sócios aí da empresa. E, bom, é isso. A Resseguro, para quem não sabe, ele é o seguro do seguro, ou seja, o nosso cliente ele é a seguradora, né?
A seguradora, para riscos que ela não tem capacidade, ou que ela não tem conhecimento, ou que ela precisa, ela quer dividir um pouco e colocar o seu capital em outros negócios, ela utiliza-se do resseguro. E aí tem várias formas de se fazer isso, né? Então, no Brasil, você tem hoje 23 brokers apenas, né? E sendo que atuantes, eu te diria 12. Então, nisso, a gente tem uma certa vantagem. Evidentemente, o modelo que nós montamos há 10 anos, ele tem sido repensado, e hoje a gente já tem um ecossistema bem diferente do inicial e que é uma metamorfose ambulante, né? Como dizia o Raul Seixas. A gente tem que repensar isso o tempo inteiro. Eu digo assim, sem muita modéstia, que nós temos realmente uma característica extremamente inovadora, no sentido de concepção de negócio, de estruturar negócios. Agora, a parte de tecnologia, a gente realmente está estruturando e buscando parcerias, né, com vários parceiros aí de toda a parte do mundo. É uma área que a gente entende que é algo que a gente precisa utilizar-se mais em função desse momento, né. E, resumindo um pouco o nosso ecossistema, a gente entende o negócio de uma forma muito holística. Apesar de ser um broker de resseguros, eu acho que essa interação tem que ser cada vez mais consultiva e integral. Então, a gente precisa entender de contabilidade, de finanças, de tecnologia, de seguro, de resseguro, de clima, ou seja, e linkar com todos os prestadores, todos possíveis interessados nesse negócio, para tentar buscar a melhor formatação, encurtar caminhos e trazer soluções diferenciadas. Nesse sentido, a tecnologia ela é um agente fundamental, né, e temos aprendido bastante com vocês e acredito que é a tonalidade aí da operação de hoje. E, então, assim, finalizando, né, nessa primeira fala, eu acho que o grande case para nós, de uma estrutura, na minha opinião, tem dois grandes grupos de empresa hoje, né? Você tem as grandes empresas, os grandes brokers, os grandes seguradoras, e você tem aquelas médias e pequenas que somos nós. Todos estão sob desafio, entretanto, eu acho que as grandes estão num desafio ainda muito maior, nesse momento de disrupção. É um momento, talvez, de mais oportunidade para nós, menores do que para eles, né? Para eles é um momento de conformação, realmente, e até certa ameaça. Então, o Lloyds, ele liberou um blueprint que eu recomendo, né? É um documento público, vocês leiam. Então, o Lloyds possui uma instituição centenária de resseguro, um dos maiores grupos de resseguro do mundo, fica em Londres. Então, ele liberou e ele classificou em 6 grandes pontos, né? Ele está criando. Então, nós, como BRB e como grupo, a gente atua mais em riscos complexos, em projetos diferenciados, processos que lidam um pouco mais de underwriting e gerenciamento de risco, vamos dizer assim. Né? E a gente não participa mais daqueles riscos massificados e comoditizados, de certa forma. Então, o nosso processo tem muito a cara do Lloyds, e o Lloyds realmente está criando uma grande plataforma, depois eu vou projetar isso aqui para vocês verem, na segunda fala, uma plataforma para riscos complexos, né? Ele está criando um sindicato virtual, então a gente vai conseguir interagir de qualquer parte do mundo, sem precisar estar lá. E outros pontos aqui que eu vou mostrar um pouco mais à frente para vocês. O que significa isso? Significa que o maior player do mundo, ele está mostrando que caminho ele está tomando. Então, para a gente, eu acho que é um bom espelho para a gente verificar. E algo que hoje, por exemplo, para manter nós temos registro no Brasil, mas eu nunca fiz o registro no Lloyds. Eu tinha uma ideia de ir para lá. Esse ano, assim, nós temos 6 escritórios no Brasil e a gente está montando em Miami por conta de operações de risk finance, que é um dos nossos focos. E seguramos um pouco, vamos montar só ano que vem em Miami, por conta do Covid, mas no Lloyds era muito caro você manter uma estrutura lá. Então, a gente sempre trabalha via parcerias e divide a rentabilidade. Mas hoje, com essa nova plataforma, a gente está avaliando, possivelmente nós teremos a oportunidade de negociar direto daqui do Brasil com o Lloyds. Então, isso não é certo ainda, estamos acompanhando, vamos ver quais são os mínimos requerimentos que eles vão exigir, mas olha o que a tecnologia já está trazendo, um barateamento do custo e viabilização para players menores, né, como nós, que tem um respaldo mínimo aí para fazer esse tipo de negócio. Então, resumidamente, é essa a minha fala aí, Carlos.
E obrigado aí pela Beleza, oportunidade. Edilson. Depois a gente conversa um pouco mais, então, sobre essas situações, mas é bem isso, né? A tecnologia já tem proporcionado a diminuição de custo, né? E eu acho que tem caminhado muito para o compartilhamento de algumas coisas. Então, é um mundo cada vez mais conectado e esse compartilhamento tem possibilitado a diminuição de custos e, consequentemente, um aumento da margem de lucro aí, né? Juliano, você que está na ponta, né, à frente da TDK Corretora aí, hoje a TDK está bem especializada no segmento de seguro de transportes, né, de carga. Eu queria que você comentasse um pouco de como que foi, né, a tua entrada nesse mercado e também como que você observa, né, as inovações que estão surgindo nesse segmento de seguros e o que a TDK também tem feito, né, tem inovado para se manter aí como acho que uma referência, né? Você me passou alguns números de faturamento, algumas coisas bem interessantes, o quanto a TDK cresceu, né, nos últimos anos. E queria que você contasse um pouquinho, né, do o que aconteceu, né? Conta para nós aí o segredo, né, para que a gente consiga ter crescimento, né, nesse segmento do seguro aí. Bacana. Boa noite, obrigado, Carlos, a Regna, né, pela oportunidade de a gente estar aqui trazendo um pouco de informação e pegando mais informação ainda, né, para o nosso setor, né. Bom, a TDK, ela começou em 2014, em virtude de uma necessidade que o Grupo Unos, né, lá no seu início teve, de ter uma corretora de seguros como uma outra solução também para o ramo de transporte, né. Então, o Grupo Unos como um todo, o grande cliente ou os clientes do Grupo Unos vêm da linha, vêm do segmento de transporte. Então, lá atrás, quando a gente começou a fazer seguro, a gente começou com o seguro de RCF, né? O seguro de terceiro para caminhão. Porém, teve uma intervenção numa companhia de seguro em 2015, em novembro de 2015, com que fez com que a gente se reinventasse a partir dali. A partir daquele momento, eu também fiz o curso de corretor, eu sou economista, né? Formado em economia. Alô? Juliano, acho que deu uma travada. Vocês estão ouvindo o Juliano? Oi? Alô? Deu uma travada aí, agora voltou. Juliano, deu uma travada. Você falou da sua formação, economista, e daí deu uma travada. Se puder voltar um pouquinho? Volto sim. Tá bom agora? Tá bom, tá tranquilo. Bacana. Então, sou economista, né, e era empresário, sou empresário hoje, né, mas vinha só no segmento de construção, e nós assumimos o desafio, né, na corretora de trabalhar nesse ramo de seguro, que até então a minha esposa já vinha atuando há muito tempo, né, e entramos, assumimos o desafio, e a corretora, então, como vinha falando, a corretora ela fazia principalmente seguro de RCF, né? O seguro de terceiros aí para caminhão, para pesados. E houve intervenção da Multon na época, em 2015, em novembro de 2015, que fez que a gente se reinventasse. Então nós teríamos que buscar novas alternativas, novos caminhos. E eu, por ter gostar um pouco mais de assuntos mais complexos, resolvemos, como um acordo com a diretoria do Grupo Unos, de que a gente seguiria o rumo, né, do seguro transporte, né, o chamado seguro de carga, o seguro ambiental. Só que nós vamos acabar Alô? Tá me ouvindo bem? Ouvindo. Agora travou para mim aqui. Tá dando uma cortada, Juliano, mas dá para entender. Entender bem? Uhum. Melhor no seguro transporte. Só que ao nos depararmos com grandes corretores de seguro, com grandes corretoras de seguro, né, que atuam, nós percebemos que o pequeno transportador, aquele transportador de 2, 3 caminhões, aquele que o agente de carga, ele não tinha tanto acesso a taxas competitivas no mercado, né? Então o que nós fizemos foi buscar justamente uma solução para esse tipo de segurado, né? Esse tipo de transportador, aquele pequeno transportador, que é justamente o DNA do grupo Transdesk, né? Dessa marca Transdesk, né? Então, trabalhar com o pequeno. Nós percebemos que lá no começo nós tínhamos
a dificuldade de conseguir trazer uma cotação, uma condição para o cliente, para ele analisar, que levava em torno aí de 20 a 30 dias. Então, imagina só, uma cotação, você aguardar uma cotação de seguro-transporte, onde você geralmente precisa, essa transportadora precisava que fosse entregue rápido essa condição, para que ela conseguisse colocar no seu plano de custos, né, fazer toda a engenharia de custo desse transporte, e a gente levar de 20 a 30 dias. Então era algo era surreal, não tinha como a gente atender bem com todo esse tempo. Aí nós vamos buscando situações e condições para que viesse reduzir principalmente o tempo. Taxa, então, nunca foi problema, né, porque devido ao grande volume que nós temos de negociações. Mas principalmente o nosso principal problema foi essa questão de tempo. Então, fazer esse link... é muito arcaico ainda o sistema de seguro-transporte no Brasil, né? Então, alguns setores de seguro-transporte, ele é um pouco mais atrasado. Ele não é como um seguro de automóvel, por exemplo, que você consegue ter uma cotação muitas vezes online, né? Então, isso para a gente era um grande problema. O que nós conseguimos trazer a solução foi através de parcerias que nós tivemos com assessorias que nós temos no Brasil hoje, né? Dentre elas, em Seguro Transporte, a Ligaport de Maringá e a FETransporte de Florianópolis, fez com que a gente tivesse mais agilidade nisso. Então, hoje a gente já consegue uma cotação, em 2 horas a gente já consegue levar uma condição pré-aprovada para o nosso cliente, né? Então, basicamente, o que nós fizemos, o que nós reinventamos no seguro para o pequeno transportador foi essa velocidade, equipar. Travou de novo, Juliano, ali. Oi, Carlos? Oi, deu uma travadinha de novo, Juliano. E agora? Melhorou? Melhorou. Isso, tá tranquilo. Continua aí da onde... Só voltar uns 10 segundos aí. Uns 10 segundos, muito bem. Então, o que nós buscamos aí foi justamente trazer a mesma condição que o grande transportador, né, tem de taxas, com a mesma velocidade, com a mesma resposta do que tem hoje nós entregamos para o pequeno transportador. Então, o nosso foco, o nosso nicho são os pequenos e médios transportadores, né? Então, e hoje a tecnologia nos permite sonhar, pensar e buscar situações que nos façam ter uma proximidade maior com esse tipo de segurado, né? Esse tipo de cliente. Ok? Tá certo. Entendeu? Agora deu para ouvir bem aí, Juliano. Realmente um desafio, né, Juliano? Acho que todo mundo, né, cai nesse mercado, como a fala do Edizio e a sua fala, né, Juliano? Acho que cai no mercado de seguros e realmente enfrenta muitos desafios, né? Depois o Roberto vai falar um pouquinho sobre a SEG aí. Mas muita gente pergunta, né, mas por que a Regna faz, né, no meio disso tudo, né? Para o que nós existimos e tal. Então eu vou compartilhar uma apresentação aqui para vocês, só para vocês entenderem qual que é a nossa, né? Por que a gente tá, por que a gente faz esse tipo de evento online aqui, né? Basicamente, Regna vem do latim reino, né? Que quer dizer reino, porque nós acreditamos que o serviço, né, de empresários podem ajudar startups, podem ajudar projetos de inovação a saírem do papel, a saírem da cabeça, né, de muitas pessoas que querem empreender, mas muitas vezes elas não conseguem empreender porque enfrentam algumas dificuldades, né? Eu gostaria só de vocês confirmam para mim, eu não estou conseguindo ver vocês, mas vocês confirmam, estão vendo a minha tela aí? Ok. Estão vendo a tela? Ok. Ok, estamos vendo. Então, o objetivo da Regna foi ajudar, né, novos empreendedores a empreender, né, seja em qualquer segmento. Eu já trabalho com startups, com inovação há um bom tempo. Eu fui diretor técnico aqui de um parque tecnológico, já dei mentorias pela Inovativa, né, e por alguns programas de startups que o Ministério Público tem. Mas eu sempre identifiquei um gargalo, né? E o gargalo era que a maior parte das aceleradoras ou das entidades que apoiam o empreendedorismo acabam sendo de fundos públicos, né? E daí não tem uma certa continuidade. Isso acaba
impactando muito na geração de um ecossistema de inovação, e por isso, então, surgiu a Regna Ventures, né? O nosso objetivo é acelerar startups, ajudar startups a crescerem, conectar com investidores, porque no outro lado tem muitos investidores que querem investir ainda mais em inovação, querem descobrir um pouco mais desse mercado de startups, mas acabam não entrando por medo, por falta de conhecimento, né? E daí acaba que torna-se um pouco difícil. E a Regna, então, junta essas duas pontas, né? Junta as startups e junta também os investidores, né? E com isso nós acabamos inspirando negócios, acabamos desenvolvendo pessoas, né? O investimento em startups tem se consolidado como uma alternativa, né? Segundo dados da Associação Brasileira de Venture Capital e da KPMG, só nos primeiros 6 meses de 2019, os fundos de capital de risco já investiram 7 bilhões, né, em 115 startups, isso em 2019, ano passado. Esse investimento era chegar em torno de 15 bilhões no final, e esse valor já representou 9% a mais do que em 2018. Né? Só que o detalhe é que a maior parte desses investimentos vem de fora do Brasil. Né? Tem apesar de ter muita notícia dizendo, as startups brasileiras estão crescendo, 2018 é o ano para as startups, né? Tem muitas notícias falando sobre startups, mas a maior parte do fundo de investimento ainda que investe em startups ainda vem de fora, né? Então, até parece que o cara do Japão, o cara da China, o cara dos Estados Unidos, ele acredita mais no negócio, nas startups brasileiras do que o próprio brasileiro, né? Hoje, nós temos aí, segundo a Associação Brasileira de Startups, aproximadamente 13 mil startups, e 11 já tem alguma briga aí falando que é 12, 13, né? Esses números mudam o tempo todo, mas há 11 unicórnios aí brasileiros, né? Unicórnios é quando a empresa ultrapassa o valor de 1 bi de dólares no valor de mercado, e daí vocês já devem ter visto muitas empresas como essa, né? Nubank, Stone, 99, a Estônia anunciou a compra recentemente essa semana aí da Lynx, mas daí a TOTUS entrou no meio, né? A iFood. Então tem muitas empresas que já estão realmente ganhando muito mercado. E hoje o Brasil é o terceiro maior celeiro de startups, né? Primeiro vem os Estados Unidos, depois a China e depois já é o Brasil, né? Tem conseguido fazer muitas startups. Essas startups têm atraído os olhos para os investimentos. Mas nós sabemos que as pesquisas também apontam que 74% das startups fecham após 5 anos, 18% fecham em até 2, 42% morrem por falta de mercado, 29% por falta de dinheiro, né, acaba o capital dos sócios ali, 23% morre por falta de capital humano, muitas vezes acaba não escolhendo as pessoas certas para entrarem no time, né, coloca a pessoa que não é devida, né? A gente não pode contratar quem não pode demitir, né? Então isso acaba sendo um problema. 19% por concorrentes mais fortes, 18% por problema de precificação e só 17% por projetarem um produto ruim. Então tem muita gente que pensa que as startups morrem porque a ideia é ruim, porque o projeto é ruim, mas não. Essa é a menor causa. A maior causa ainda é a falta do planejamento, da estruturação, da organização das ideias, e é por isso, então, que surgiu a Regna. A gente quer mudar esse jogo como? Né? Nós somos uma associação de empresários e investidores anjos, né? Empresários que investem em startups, e daí nós temos aí, esses são alguns dos investidores da Regna hoje. Nós juntamos essas pessoas, então, para apoiar startups, né? Para apoiar projetos de empreendedorismo, em que eles também apoiam não somente com o seu recurso financeiro, mas também com o seu capital intelectual, principalmente por isso, né? Já que 42% é falta de mercado, 29% é falta de recursos financeiros ou escolher a pessoa certa, esses homens mais experientes podem ajudar startups, então, a decolarem. E é para isso, então, que surgiu a Regna, né? Nós somos uma associação de empresários que querem ajudar outros empreendedores, né, sem R$1 de dinheiro público, né, todo o nosso recurso que está disponível. Eu estou em Cascavel, no Paraná, né, a Regna tem investidores do Brasil inteiro, mas esse é um retrato de Cascavel. Em Cascavel, hoje, há 21 startups ativas, mas
nenhuma delas recebeu um investimento da cidade de Cascavel, né? Teve muitas startups que nasceram aqui, foram embora daqui, e isso fez com que o emprego que poderia ser gerado aqui, a riqueza que poderia ser gerado aqui, foi para outros lugares, né? Então, Cascavel está perdendo, né? E isso acontece aos montes por aí, né? Vamos todos para São Paulo, vamos para os Estados Unidos, porque lá é mais fértil. Mas vamos nós fazer alguma coisa, né? Então, nós, começamos a nos mobilizar, embora aqui nós tenhamos até uma lista de investidores anjos, né, que estão presentes na região aqui, mas não há ainda um investimento efetivo nessas startups. Então, nós estamos aqui justamente para mudar esse jogo. Essa, então, é o nosso objetivo, né, enquanto Regna, por isso que nós estamos aqui, tá? E precisava apresentar isso para vocês, né, para que vocês também saibam dos nossos objetivos. Essas lives e essas interações a gente tem buscado fazer com uma certa constância, então a cada 15 dias a gente sempre busca um tema, busca pessoas referências em alguns determinados segmentos e discutimos aqui a inovação, mas o maior objetivo realmente é promover conexão, né? Tem muita startup que está no começo e que quer gerar, que quer ganhar mercado, que quer se apresentar, mas ela também não consegue, então a gente, pelo nosso boarding aí de networking, acaba conectando essas startups, possibilitando, então, o objetivo comum, né, gerar nota fiscal para a startup, né, basicamente é isso, né, promover negócios aí, que muitas vezes a startup sozinha ela não poderia. Roberto, queria que você contasse agora um pouquinho, né, da tua história de empreendedor aí. Você fez um pitch muito bacana para mim na semana passada, eu fiquei assim impressionado com o modelo de negócio de vocês, né, da SEG. Acho que também essa é uma grande curiosidade da nossa audiência aí. Então, queria que você se apresentasse e apresentasse também a startup e ficasse bem à vontade, tá, Roberto? Em falar também qual o desafio, qual que é o momento que você está vivendo hoje, o que talvez você enxerga nesse time aqui que talvez está te ouvindo, que talvez possa te ajudar, né, te auxiliar, se você acha que assim é possível, né? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Fica à vontade aí, Roberto. Valeu. Bom, Carlos e Regna, obrigado aí pela oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. Primeiro, é sempre gratificante você poder falar com pessoas que gostam de tecnologia, que acreditam em tecnologia e que também conhecem um pouquinho de seguro. Então, tem gente que conhece um pouquinho de seguro, é sempre bom, né? Porque seguro é um bichinho diferente, né, do que normalmente se tem aí no mercado. Eu tenho mais de 35 anos de mercado de seguros, mas sempre gostei muito de tecnologia. Eu já tinha 5 anos trabalhando em seguradora, e em 1988 eu montei uma corretora de seguros, né? E para vocês verem como eu gosto de tecnologia, em 89 eu tinha 2 Macintosh na corretora, coisa que o pessoal nem falava muito ainda de tecnologia e tal, a gente já tinha computadores na corretora naquela época. E sempre fui ligado com tecnologia. Em 92 nós desenvolvemos um sistema de administração com um sistema de cálculo integrado. Em 92 ocorreu isso, tá? E em 97 nós montamos a primeira casa de previdência do Brasil, especializada em produtos de previdência individual, também não se falava nisso no mercado. Em 99, eu fui um dos sócios da primeira InsurTech, nem se falava que existia InsurTech aqui nesse país, né? Chamada Projeto Polo 1, que eram 4 corretores e uma seguradora participando desse projeto. Aí a bolha da internet estourou, né? E aí o projeto acabou também ficando para um segundo momento. E assim foi. Em 2008, nós entendemos, antes até de 2008, em 2003, nós desenvolvemos um projeto na área de licitações, inclusive o Nilson, eu creio que também participou com a gente aí nesse processo, né?
e tivemos uma parceria bacana nisso, né? Então, desenvolvemos bastante esse mercado, fomos líderes desse segmento no Brasil durante alguns anos, mas entendendo que em 2008 o mercado ainda estava muito estagnado, eu fui para os Estados Unidos, analisei alguns brokers lá que já estavam usando a tecnologia, a internet, para o mercado de varejo, principalmente para o consumidor final. E aí eu vi que aqui no Brasil a gente não tinha nada disso, era muito incipiente, e eu comecei a desenvolver, então, um projeto para atuar nessa área. Nesse momento, pensando na corretora que nós tínhamos, né? É que, na realidade, nós tínhamos 3 corretoras na época, uma aqui, uma no Rio e uma em São Paulo. E começamos a desenvolver esse projeto quando, em 2009, eu fui convidado para participar de um projeto chamado Brasil Insurance, né, que foi a primeira corretora a ter ações em bolsa aqui do Brasil. E isso aconteceu, se consolidou em 2010, então as corretoras foram para dentro dessa empresa e junto foi esse projeto de varejo. Porém, essa companhia ela era muito voltada ao corporativo e varejo não tinha muito o DNA deles. E eu, sempre inquieto com tecnologia, resolvi que era momento de colocar esse projeto no ar, negociei com eles final de 2015, recomprei as empresas e o projeto novamente, o meu não compete, para então começar a iniciar essa nova jornada. Só que num formato novo, já aí não sendo mais corretora, né, já trabalhando para esse ecossistema chamado seguro, né, no qual envolve tanto o corretor, as seguradoras e o cliente final, porque muitas vezes o cliente final ele não é olhado pelas partes, né, as seguradoras fazem os produtos lá, pensando no corretor e pensando naquele objetivo que ela quer atender enquanto escala, mas ela não consegue pensar no que o cliente final precisa, qual é o produto que ele precisa, e muitas vezes o produto que o cliente precisa é um produto de ticket baixo, mas que vai atender aquilo que ele precisa por um dia, por uma semana, por um mês, e, enfim. Também os corretores, muitas vezes, eles ficam envolvidos no seu dia a dia e acabam não conseguindo prospectar novos clientes, oferecer novos produtos para esses clientes que ele tem, até porque o mercado de seguros ele é muito analógico, né? Ainda é arcaico, então você não tem um desenvolvimento muito grande. E aí, pensando nisso, nós, então, criamos uma empresa de tecnologia, que é essa startup, né? E que hoje, dentro dessas 150 insurtechs que existem no Brasil, eu posso dizer com orgulho que nós somos a única insurtech que efetivamente foi desenvolvida para atender o ecossistema como um todo, né? Porque nós atendemos de forma direta o corretor de seguros, de forma indireta as seguradoras e de forma direta e indireta o consumidor final. Então, nós conseguimos transitar de uma forma bem íntegra por todos esses processos, né? Hoje nós temos nós somos um marketplace, né, desse mercado, com várias seguradoras e com vários produtos, e que ficam à disposição do corretor de seguros para ofertar para a sua carteira de clientes, e também para o cliente final poder entrar, escolher o seu corretor e comprar diretamente o seguro através desse corretor que ele escolheu. Ou seja, nosso intuito e o nosso propósito é transformar o corretor de seguros não numa nova pessoa, num novo profissional. Não, porque ele é um excelente profissional. Talvez seja o que de melhor nós temos nesse mercado, todo o conhecimento que esse corretor teve durante a sua trajetória de vida. Mas digitalizá-lo, ajudá-lo a crescer, a diminuir seus custos, a aumentar seu resultado e a estar mais perto do seu cliente, né? Então, esse é o propósito enquanto corretor.
Enquanto o cliente final é permitir com que qualquer cidadão do Brasil ele tenha acesso a produtos de seguro e serviços de proteção no momento que ele precisar, por um ticket que caiba no seu bolso e que possa permitir com que ele, então, tenha um futuro sólido e seguro. Então, esse é o nosso propósito inicial. Hoje nós temos uma equipe composta por 12 pessoas na startup, sendo que nós temos um outro diretor que não está na live aqui, ele tentou até entrar, mas não permitiram, não deram acesso para ele, aí ele acabou não entrando, que é o Rui, e que também tem mais de 30 anos de mercado. Então, nós podemos dizer que nós temos quase 70 anos de mercado que foi colocado a serviço desse ecossistema. Então, agora, nós estamos no momento de colocar esse serviço à disposição desse ecossistema, né? Nós já estamos há algum tempo fazendo os pilotos e agora, nesse mês de agosto e setembro, nós estamos efetivamente já indo para o mercado. Quem é corretor aqui, quem trabalha com seguros, quem consome seguro, sabe que o que eu estou falando é uma necessidade do mercado, quer dizer, você distribuir produtos de ticket baixo, você estar próximo do seu cliente na hora que ele precisa. Por exemplo, o cliente viaja e o corretor dele não sabe que ele está viajando. Porque muitas vezes ele entra hoje na internet, compra uma passagem, vai para o aeroporto, pega o avião e vai embora. O corretor dele não está sabendo. Com a nossa ferramenta, na hora que ele entrar no aeroporto, tem uma cerca eletrônica que vai no celular dele subir um aplicativo. Você está viajando? Já cotou seu seguro hoje? Cote e viaje tranquilo. Ele clica e já aparece a cotação, ele clica, ele compra e vai viajar sossegado, através do corretor dele, porque quem está oferecendo aquele seguro é o corretor dele, porque o aplicativo é personalizado para cada corretor. E isso acontece com vários produtos que nós estamos ofertando, né? Então, é uma forma de você estar muito próximo do seu cliente no dia a dia. Então, isso foi também uma pincelada que nós demos dessa nossa trajetória, um pouco do que a ferramenta faz. Nós poderemos depois tirar algumas dúvidas, debater um pouquinho mais a respeito, caso vocês tenham ainda algumas dúvidas ou a gente possa esclarecer um pouco mais. O Roberto, muito bom, tá? Aquele dia você falou bastante de um pouquinho mais detalhado, né, de qual que é a proposta da SEG. Se você pudesse talvez mostrar um pouquinho, né, daquele pitch que você me fez, Roberto, para o pessoal ver talvez aí a solução mesmo, né, a proposta de valor da SEG, né, o reconhecimento que vocês já alcançaram, né, o nível de crescimento que vocês têm hoje, se vocês estão aceitando investimentos, se estão captando investimento, não estão, em que momento que vocês estão nesse momento, tá? Ok, eu vou passar alguma coisa, não vou passar todas as informações, vou passar até porque, vou passar algumas informações que são hoje abertas, mas que já dá para vocês entenderem bem um pouquinho o nosso processo. Está aberto para mim poder apresentar, né? Sim, só você apresentar. Legal. Apresentar agora ali, tá, Roberto? E eu sinceramente não vi o seu sócio pedindo solicitação. Se ele tiver disponibilidade ainda, Roberto. Agora eu já falei para ele que podia deixar, não tem problema. Tá bom, tá bom. Tá bom? Estão vendo? Agora sim. Sim, ok? Bom, então, o SEG, nós falamos que é a transformação digital para o mercado de seguros, né? Por quê? Porque nós queremos inserir o corretor de seguros nesse mercado, as seguradoras, que são muito analógicas ainda nesse mercado, e o consumidor final também nesse mercado, né? Nós temos orgulho, como eu falei, de ser a única insurtech brasileira que prioriza o corretor de seguros, e através dele nós atendemos todo esse ecossistema.
Nós firmamos uma parceria, fomos escolhidos pelo Sincor São Paulo como a ferramenta digital para o corretor de seguros, depois deles procurarem em mais de 2 anos uma ferramenta para isso, mais de 38 opções, nós fomos escolhidos e hoje nós temos uma marca conjunta que é a Sincor Digital Seg, o app do corretor, né? Hoje nós temos como parceiras grandes players, como a Allianz, que é a maior seguradora do mundo, a nossa parceira, a Berkeley, que está entre as 500 empresas da Forbes, a HDI, uma das principais empresas da Alemanha, a Mafre, a principal seguradora da Espanha, a MetLife, maior seguradora de vida do mundo, Pitts, uma startup que é especialista no segmento de celulares, a Sompo, uma das maiores seguradoras do mundo e do Japão, a Surrai, especialista em riscos, que hoje as seguradoras maiores não têm muito apetite, como seguros para veículos com mais de 10 anos, a TEM, que é um produto de saúde pré-pago, de ticket baixo, principalmente para quem hoje não consegue, precisa usar o SUS, ou seja, demora o atendimento, e a Zurich, uma das maiores seguradoras do mundo também. Nossa estrutura é muito simples, nós conectamos as seguradoras através das APIs no nosso sistema e através dele nós distribuímos para os corretores via web e via as lojas de aplicativo e também o consumidor final, ele pode baixar o aplicativo, escolher o seu corretor e comprar através dele os produtos, tá? É um processo completamente digital. Nossa solução é simples, né? Todos os produtos estão à disposição do corretor ou do cliente final. No caso do corretor, ele cota e envia o link da cotação para o cliente por WhatsApp, por e-mail, por SMS. O cliente clica naquela cotação, então você tem vários produtos, dependendo do produto que ele quer cotar, ou várias seguradoras, dependendo do produto, você tem um multicálculo com várias opções. O cliente escolhe o que ele quer e ali ele pode comprar. Ele não precisa ter baixado o aplicativo. No browser do seu aplicativo, ele pode comprar. E o cliente também. Ele baixa o aplicativo, ele escolhe o corretor e, a partir desse momento, ele pode transacionar tudo diretamente com o seu corretor, né? Tudo através do aplicativo. Ele cota, compra, fecha e o corretor acompanha tudo através de um painel gerencial que ele tem na sua mão, que nós ofertamos, né? Hoje, o nosso roadmap de produto, nós temos já em automóvel e moto, Zurich, Sompo, HDI, Surrai e Allianz. No produto saúde, nós temos a PEN. No produto de mobilidade, que cobre órtese, próteses, cadeira de roda, a Sompo. Para o produto bike, nós temos a Berkeley. Para o produto viagem, a Zurich. Para o produto de celular, a Pitts e a Mafre. Produto de vida, a Zurich. Produto residencial, a Allianz. Odontológico, a MetLife. E previdência, a Zurich. Ou seja, produtos que muitas vezes o corretor não oferece, o cliente nem sabe que tem. Com a nossa ferramenta, isso vai estar à disposição dos dois em qualquer momento que eles precisarem. O nosso processo, ele se preocupa muito com a segurança das informações. Nós já saímos todo balizado em função da LGBT, então nós temos nosso compromisso de todas as informações serem criptografadas, nós temos, os servidores ficam todos na Amazon, com redundância, ou seja, segurança é algo que para nós está no nosso DNA, né? Nós não atrapalhamos a relação da seguradora com a corretora continua tendo sua identidade, o seu nome, ela manda o link do aplicativo para o seu cliente, o cliente baixa a loja dele com o logo, com a marca da sua corretora, ele participa das campanhas, de todos os eventos da seguradora, e nós potencializamos para que ele possa aumentar as vendas dessas parceiras. Tem um processo de worksite também personalizado para todos os clientes que têm grandes empresas que eles trabalham. O corretor ele pode trabalhar na carteira de benefícios que ele tem e também na de transporte. Nós temos aí um especialista em transporte que muitas vezes atende empresas e
transportadores que têm muitos funcionários, que muitas vezes ele acaba não oferecendo produtos porque é caro, ele pode mandar um link para todos esses funcionários e eles vão, no próprio celular, poder comprar produtos desses que nós ofertamos, né? E projetos especiais, nós estaremos tratando isso a partir do ano que vem. O nosso processo, como eu falei, é simples, nós oferecemos um multicálculo com vários produtos, várias seguradoras, cotações na hora, propostas são transmitidas pelo cliente ou pelo corretor, ele pode convidar seus clientes através do aplicativo, tem notificações com os produtos, com as informações, ele sabe o que os colaboradores estão vendendo, o que os colaboradores estão fazendo de forma online, solicitações, tem treinamento online, ele padroniza a forma que ele quiser os seus produtos, são configurações que o corretor pode utilizar a qualquer hora. E o importante, né, em breve nós sempre estamos trazendo novidades, produtos, serviços novos, novidades, ou seja, isso não para, né? A gente fala que tecnologia é um negócio que você todo dia está melhorando. A nossa equipe de líderes tem eu e o Rui que cuidamos dessa parte de seguro, agora nós temos o Mauro que também tem muitos anos de mercado aí, até recentemente era responsável por uma sucursal de uma grande companhia, agora está no nosso time também comercial, e o restante são os inteligentes da turma, né? O pessoal que cuida de tecnologia, são os líderes da equipe que nos ajudam a trazer isso para dentro, né? E, em síntese, isso é o processo, né? O nosso modelo de negócio é através de um ganha-ganha, ou seja, é gratuito, o corretor não paga nada para ter a nossa plataforma, e se ele fecha algum seguro, nós temos um pequeno percentualzinho em cima do seguro, por exemplo, um seguro de automóvel, que ele fechar com 10% de comissão, por exemplo, ele vai ficar com 9% e nós com 1%, né? E quem paga para nós é a seguradora, ele recebe os 9% da seguradora, e a seguradora paga 1% para nós como tecnologia. E cada produto tem o seu percentual. Então, é um processo de ganha-ganha. Se ele vender alguma coisa, nós ganhamos alguma coisa. Se ele não vender nada, ele não nos paga nada. Ou seja, nós confiamos na ferramenta, e é assim que nós entendemos que isso pode acontecer. Nós iniciamos recentemente uma abordagem com alguns corretores de forma muito embrionária, já tínhamos aproximadamente 130 corretores, e essa semana que passou, na sexta-feira, uma seguradora soltou para 300 corretores dela um informe sobre o nosso aplicativo, e nós tivemos essa semana já 94 adesões, ou seja, praticamente nós quase dobramos o nosso número de corretores apenas numa ação que foi feita pela seguradora. Isso mostra que nós temos aderência junto a esse público, e já estamos em 19 estados, porque nós temos corretores em 19 estados que fizeram adesão. Ou seja, isso deu para vocês terem uma ideia do nosso modelo, do nosso processo. Agora é um momento que nós vamos para o mercado, então vai requerer muito investimento na área, principalmente de marketing, então já começamos a conversar com alguns fundos, e agora é esse momento da gente estar trabalhando e negociando para que a gente possa melhorar a nossa performance a cada dia. Em síntese, eu acho que deu para vocês terem uma boa noção do que é. Aí entrou aí o nosso Rui, aí entrou agora participando conosco também. Em síntese, era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês, deu para vocês terem uma ideia um pouco mais ampla do nosso negócio, e estamos à disposição aí, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber alguma coisa, e acessem o nosso site, né, www.seg.app, né, é um site diferente, não é .com, nem .com.br, é seg.app, lá você tem todas as informações de como nós trabalhamos, como nós funcionamos, quem são nossos parceiros, e o corretor, o Juliano, caso tenha interesse de aproveitar a ferramenta, faz adesão, vai ser um prazer tê-lo conosco. Tá certo, Roberto, obrigado pelo seu tempo aí, vou justamente jogar essa bombinha aí na mão do Juliano, tá? Juliano, queria perguntar para você, como é que você enxerga
isso aí de aderência, né, para a TDK hoje, né? A TDK é parceira da Transdesk, que tem 20 unidades no Brasil. Você consegue enxergar isso aí sendo usado aí, né, pelas unidades ou pela TDK, nos corretores que você gerencia aí. Juliano, queria que você comentasse um pouquinho. Também, se tivesse, né, alguma dúvida do modelo de negócio do Roberto também, fique à vontade. Roberto, eu vou só pedir para você clicar no parar a apresentação ali para voltar para a tela normal daí. Ok. Vai lá, Juliano. Roberto, gostei muito do que eu vi, viu? Uma ferramenta muito interessante, eu acho que dá para a gente agregar sim, tá? Qualquer corretora de seguro hoje seria uma ótima ferramenta para qualquer corretora de seguro, tá? Nós temos no grupo Transdesk em torno de 80 consultores que estão na ponta oferecendo seguros ou coberturas, consórcio, né, diariamente. Então, para lidar com todo esse tipo, com um leque grande de produtos, eu acho que uma ferramenta dessa vem a calhar, porque a gente consegue trabalhar muito bem a nossa carteira, né? Que hoje no grupo Transdesk, aí, eu falaria tranquilamente em torno de 20 mil clientes hoje seria um número mais aproximado do grupo Transdesk. Então, a gente tem 20 mil oportunidades diárias de estar oferecendo. Esse pessoal, ele viaja, ele precisa ir no dentista, precisa de plano de saúde, né? Previdência, eu acho que automóvel também, o foco da TDK nunca assim, foi muito forte o ramo de automóvel, tá? Justamente porque a gente demanda muito tempo em outros ramos e tem esse embate com o corretor, né, no que diz respeito a ser especialista, né? Hoje, 90% dos corretores de seguro do Brasil, imagino eu, que são especialistas em seguro de automóvel, né? Em seguro transporte já é um número bem menor. Então, eu penso que é uma ferramenta interessante para nós, na corretora, dá para a gente agregar muita coisa, muita informação. Eu gostaria de saber um pouquinho mais, tá, sobre esse aplicativo, a forma de como a gente faria para esse aplicativo, se dá um pouquinho melhor, como que ele chegaria para o nosso cliente, né? Então, despertar para ele esse interesse de ter o aplicativo na mão, né? Não, porque e uma explicação tua, ele joga, ele manda, o cliente pode entrar no aplicativo, ele consegue mandar todas as informações para uma outra, vamos pensar, para um sistema que nós teríamos na corretora, por exemplo. Hoje nós trabalhamos com o Segfy, tá? É o nosso sistema de cotador e o sistema nosso operacional da TDK. Então, a pergunta que faz é a seguinte, ele faz esse link, ou mandando um link para a TDK, para solicitação de cotação? Vamos lá, muito legal a sua pergunta, e eu fico feliz porque essa é a ideia mesmo, né? Então, por exemplo, você tem 20 mil clientes na sua mão, e é difícil de você abordar esse cliente, né? Porque o cliente está distante, normalmente se conversa com ele quando vai vencer um seguro, mas e a vida desse cliente? Como é que é a vida desse cliente, né? Às vezes ele teve um filho, ele podia pensar numa previdência desse filho, mas você não está nem sabendo que nasceu o filho dele, ou seja, Exato. É complicado isso, né? Então, o aplicativo vem justamente para poder ajudar isso. Então, na hora que você faz adesão ao aplicativo, como eu te falei, ele é gratuito, não tem custo nenhum para isso, você recebe um sistema que a gente fala que é uma gestão comercial, um sistema de gestão comercial, e você, então, vai poder cadastrar nessa gestão comercial todos esses seus 80 produtores que eles vão poder estar na rua com um aplicativo na mão, tá certo? E aí eles vão poder oferecer todos esses produtos que nós falamos para os clientes prospects que eles estiverem falando. E na hora ele já pode calcular e enviar no celular da pessoa que ele está conversando, ou para o e-mail da pessoa. A pessoa entra e vê a cotação e pode comprar na hora. Se não comprar na hora, pode comprar no dia seguinte, ou 2 dias depois. Só que tudo que esse cliente estiver fazendo, você, no seu painel de controle, você está vendo. Você está vendo que esse seu produtor enviou para ele uma cotação, você está vendo que ele cotou, se ele teve dúvida, se ele comprou, você consegue gerenciar tudo isso, né?
E o nosso processo ele é voltado a vendas, né? Sempre pensando em vendas, em ajudar o corretor a vender. Então, você imagina que esse seu corretor que está na frente, ele apresentou para o Carlos, né? O aplicativo, o Carlos gostou, e aí ele fala, olha, aproveita e baixa o nosso aplicativo, né, no seu celular, ele já baixa o aplicativo, na hora que ele manda o link para o Carlos baixar o aplicativo, ele baixa a sua loja, vai baixar a TDK, ou seja, ele já tem um link personalizado de você. E ele pode ter lá os parentes, os amigos dele que também precisam de seguro, ele manda o link no aplicativo dele para esses amigos, está indo à sua corretora. Ou seja, você está viralizando um potencial enorme de vendas através dos seus próprios clientes. E você manda o link ou o QR Code da sua loja virtual para toda a sua base de clientes, que eles podem contratar todos esses produtos na hora que ele precisar. E você está vendo tudo no seu painel de gestão comercial. Ou seja, é muito prático. E esse sistema de gestão que você tem, independente de qual seja, Segfy, Broker, Quiver, Sistema, qualquer um que seja, ele normalmente, como é que ele funciona? Ele vai até a seguradora para baixar as informações daquelas apólices para ele gerenciar seu sistema, perfeito? Como nós somos um processo de venda, na hora que vendeu, gerou a apólice, automaticamente ele vai lá e vai buscar essas informações e faz esse gerenciamento para você. Isso já está integrado, nós estamos, aqui não é robô, é tudo integrado via API ou Web Service diretamente na seguradora. Então, tudo que você faz, através do aplicativo ou do sistema, automaticamente já está dentro da seguradora. Então, é um processo completamente integrado, que é algo que não tem no mercado desse formato. Perfeito. Nesse aplicativo ele já tem alguma ferramenta para assistência, alguma coisa assim? Para esse link com a companhia, que ele possa fazer vamos pensar, um acionamento aí de um seguro residencial, por exemplo. Ele já tem alguma ferramenta nesse sentido? Ótima pergunta. Como é que funciona? Todos os seguros que são contratados, o cliente final, ele tem toda a gestão no próprio aplicativo. Então, você imagina que o cliente seu, ele adquiriu um seguro de carro, adquiriu o seguro da residência, adquiriu um seguro viagem, tudo através do aplicativo. E ele está 2 horas da manhã, vindo de viagem, furou o pneu. Puxa, como é que eu faço para ligar? Qual o número da assistência que eu falo? Basta ele clicar no seu aplicativo da sua corretora, pôr lá a placa do carro dele, já vai trazer todos os dados, ele clica em acionar assistência, automaticamente o aplicativo liga para assistência e ele já faz a conversa. Até aí, hoje, nós automatizamos esse contato dele. Nós ainda não fazemos a gestão de toda a conversa e da assistência, porque a seguradora não tem tecnologia para isso. Então, né? vamos até onde a seguradora nos permite chegar, mas que já é um grande avanço. Ele não precisa te tirar 2 horas da manhã de casa. Juliano, o meu pneu furou, para onde eu ligo? Não precisa mais disso. Ele vai clicar no celular, na sua loja. Ele está falando na sua loja, isso que é legal. Ele vai ver DDK, vai ligar, vai assistência, pronto. Dali para frente tem toda a gestão da própria corretora e você é avisado. Na hora que ele pediu assistência, vai um aviso para você também que ele usou assistência, ou seja, no dia seguinte você pode ver como é que foi seu atendimento, foi tudo bem e tal, você tem essa gestão do processo. Maravilha. Olá, Roberto, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Pois não. Ô, Juliano, você quer continuar? Eu percebi que você ia falar alguma coisa a mais. Não, eu ia agradecer só. Legal. Pode seguir. Primeiro, achei bem legal, muito inteligente, bem interessante. Eu sou da área da comunicação, né? do marketing, né? E você bem disse. Primeiro, a gente se identificou no Macintosh, porque eu sou o colega do Jobs de quando era Performer. Meu primeiro computador foi um LC3. Que tinha maçã tudo coloridinho assim, e aqui eu tenho um museu de Apple aqui dentro da agência, porque eu sou do tempo que tinha LC3 e Performa, que não tem mais, né? Enfim, acompanhei a geração inteira da Apple até chegar nos mobiles, né? Enfim, vamos lá. Você bem disse que o segmento de seguro é analógico, não é digital. Como eu lido todo dia há anos, né?
Nem vou te falar o tempo que você vai me chamar de velho. Mas como eu lido muito tempo com o comportamento das pessoas, me parece que existe... Vocês já definiram o perfil de vocês, o perfil de quem vai consumir esse produto de vocês, além, obviamente, das seguradoras? Vamos lá. Posso já responder para você? Pode, que aí eu tenho outras. Legal. Você sabe que essa questão da persona é um negócio bem interessante que a gente discute muito aqui com o pessoal de marketing, né? E o pessoal de tecnologia. E no seguro, é muito complicado você criar uma persona própria. Por quê? Porque, por exemplo, você pega o jovem de 18 a 25 anos, ele não é um consumidor natural de seguro. Ele não Obviamente pensa não. em seguro. Mas, por outro lado, ele é um apaixonado por celular e por notebook, por tablet, perfeito? E ele não se vê sem isso. Então, por exemplo, ele é um público-alvo, ele é uma persona para um produto de seguro de celular, um seguro para o notebook dele. Então, ele é uma persona própria para isso. Quando você pega uma pessoa de 25 a 35 anos, é aquela pessoa que está constituindo a família dele, que comprou lá a primeira casa, que veio o primeiro filho, então ele está pensando no futuro. Ele é a persona que você vai oferecer o seguro da residência, uma previdência para o filho, para pensar a médio e longo prazo. E aí você tem, então, produtos que você vai trabalhando para cada persona. Como nós temos, como eu te falei, nós somos um marketplace com vários produtos de várias companhias, você tem personas para você trabalhar dependendo do tipo de produto que você trabalha. E, naturalmente, a partir do momento que elas começam a navegar e a utilizar esses produtos, elas passam a enxergar os outros produtos também com outra visão que antes ela não tinha. Essa foi uma dos paradigmas que nós tivemos que quebrar, que era de escolher uma única persona. Porque quando você faz isso no mercado analógico, como é o nosso, você acaba tendo uma trava muito grande. Por quê? Porque 80% do faturamento em seguro saem de pessoas entre 35 e 60 anos. Então, se você tem 80% do faturamento de pessoas de 35 a 60 anos, você não pode trabalhar no nicho focado apenas em determinadas pessoas. Você tem que trabalhar em algo que faça sentido para ela enquanto usuário, né? E também para o usuário final e também para o corretor de seguros. A maioria dos corretores de seguro, ele começa a amadurecer para esse mercado a partir dos seus 35 anos. Então, também é um outro profissional que você tem que trazer um leque maior para ele. Claro que vão existir momentos que nós vamos ter produtos específicos para pessoas específicas, mas isso vai acontecer na hora que nós estivermos um pouco mais maduro com a ferramenta e já com a distribuição através dos corretores para esse mercado. Bacana. Então, considerando esses dados que você deu aí para a gente, o que a SEG, como é que ela pensa com relação a um paradigma que a gente tem na cultura brasileira, que é a cultura relacional, né? Tanto é que, provavelmente, nós temos muito mais dificuldade de lidar com a pandemia do que o americano, do que o europeu, porque o americano e o europeu já são individualista por natureza, né? Você conhece os Estados Unidos, eu também conheço, a Europa também. Enfim, eles estão. O comportamento do brasileiro é o toque, é a ligação. Quando acontece um sinistro comigo, eu quero falar com o meu corretor, eu quero falar com aquele que me vendeu, eu quero que, né? E os grandes conflitos estão justamente nisso. Por quê? Porque geralmente o vendedor do seguro, ele, na hora de fazer o seguro, ele é rápido em fechar, mas ele não é tão detalhista para falar, isso aqui está fora, isso aqui está... E na hora do incidente, ou na hora que ocorre, roubou meu laptop, roubou, sei lá, meu celular, mas geralmente é um bem maior, o veículo, o carro, enfim, né? Ele fala, pô, você não falou comigo, tal.
fazendo um paralelo, como é que, se eu tenho um cardápio na mão, que é o SEG, eu tenho uma gama gigante de produtos que eu posso comprar, como eu, consumidor final, como que eu vou lidar com isso, misturando um pouco dessa questão analógica e essa necessidade que eu tenho de me comunicar? Como a plataforma pretende se comunicar? Você já tem uma estratégia assim, para falar com esse público, ensinando ele, sei lá, de algum jeito? Sim, Talvez muito a minha boa. pergunta foi muito longa. Desculpa. Mas foi ótima ela, porque isso é uma pura verdade que você falou, né? O brasileiro, ele gosta do relacionamento, ele gosta de ter a identificação com quem ele trata, né? Por isso que nós não mexemos com a identidade do corretor. Quando o corretor adere à nossa plataforma, o aplicativo é o aplicativo dele, da loja dele, é o aplicativo do corretor de seguros. Então, vem com a marca dele, com o logo dele. Tem um WhatsApp corporativo, ali o corretor quer falar, o cliente quer falar com o corretor, ele entra no aplicativo, ele clica e já fala direto no WhatsApp com o corretor. Muitas vezes, o cliente compra alguma coisa e ele está conversando na esquina com um amigo, o amigo fala, você sabe que roubaram a minha bicicleta e eu não tinha cobertura, que roubaram ela quando ela estava na garagem de casa. Aí, se ele não tem nenhum acesso a essas informações, ele fala, poxa, depois eu preciso perguntar para o meu corretor se o seguro da minha bicicleta tem essa cobertura. Só que vai passar, ele vai esquecer, não vai perguntar, e isso passou. E aquilo foi um sentimento que ele não conseguiu realizar. Com a SEG não é assim que funciona. Ele chega, ele pode falar na hora, nossa, deixa eu entrar aqui na minha corretora e eu ver se eu tenho cobertura. Ele clica na corretora dele, né, do corretor dele. Sim. E aí ele clica, vai lá, bike, coberturas. Já tem as coberturas dele toda na hora. É como se o corretor dele estivesse do lado dele, auxiliando ele na hora que ele precisar. Então, na hora que ele precisa de uma assistência 24 horas, você vê eu falando para o Juliano. Ele não precisa ficar preocupado, qual seguradora que está meu seguro? Qual é o número 0800 que eu preciso ligar? Nossa, vou precisar ligar para o meu corretor, mas será que o meu corretor está acordado agora? Será que eu vou encontrar ele? Ele não precisa. Ele clicou no aplicativo do corretor dele, já está lá a assistência, ele clica em ligar, já liga automaticamente e ele é atendido. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, que o digital afasta as pessoas, nós criamos uma ferramenta para aproximar o corretor do cliente final. Legal, muito obrigado. É isso. Elvis, Sim. Agora se quiser falar comigo, aí me liga que está tudo tranquilo, tá? Não, eu ligo. Quando aconteceu, eu já liguei várias vezes. Um abraço, meu querido. Ô, Roberto, nesse tempo de pandemia aí, como é que foi, assim, você lançou o aplicativo em que época, mais ou menos, e se você conseguiu enxergar, possivelmente nesse tempo de pandemia, as pessoas começaram a procurar muito mais soluções digitais, e essa solução aí, talvez foi uma das encontradas. Você viu alguma repercussão aí no seu produto ou ainda não? Então, na realidade, isso é muito legal, por quê? Porque nós viemos construindo, como esse é um mercado muito analógico, né? Nós viemos construindo a solução desde 2016, como eu falei para vocês, né? Uhum. E nós terminamos ela, nós lançamos oficialmente ela em dezembro de 2019, e nós fizemos um lançamento no qual tinha umas 100 pessoas, e tinham 30 corretoras, né? Normalmente tem 2 sócios cada corretora, então umas 60 pessoas que estavam presentes eram dessas 30 corretoras, e aí nós tínhamos diretor de seguradora, algumas autoridades, enfim, tinha algumas pessoas ali que davam essas 100 pessoas. E nós apresentamos a ferramenta e fizemos uma brincadeira, né, antes do coquetel, falamos, olha, agora vocês têm 2 minutos, quem quiser entra aí no site, pode fazer adesão. E qual foi a nossa surpresa? Que nós tivemos 100% de adesão. O que é difícil quando você lança qualquer produto, você ter 100% de adesão em algo, né? Então, isso para nós foi muito gratificante, e aquilo foi para a gente medir o nível de engajamento que nós tínhamos com a ferramenta. Aí nós não divulgamos mais,
porque nós tínhamos algumas lições de casa ainda para fazer, fomos fazendo, e quando foi em março, nós fomos eleitos por SINCOR, que é o Sindicato dos Corretores de Seguro de São Paulo, como a ferramenta do sindicato para os corretores. Então, nós deixamos também, até por uma estratégia deles, eles sugeriram que o próprio sindicato, junto conosco, fizesse uma ação para divulgação a partir de setembro. No que eu achei, concordei com eles, então nós estaremos fazendo uma divulgação em setembro, porém, como eu falei para vocês, na sexta-feira passada, uma seguradora que é nossa parceira, soltou um informe para 300 corretores deles de diversos locais do Brasil, e nós tivemos 94 adesões aí em 2 dias. Ou seja, isso tudo vem a corroborar que a nossa ideia com relação ao entendimento da ferramenta e a necessidade da ferramenta veio de encontro com o que a gente estava esperando. E a gente pretende aí, a partir de setembro, ter uma escalada de corretores entrando na plataforma, para que a gente atinja em 12 meses alguma coisa em torno de 7 mil corretores dentro da plataforma. Essa é a nossa expectativa. Carlos, se você me permitir, primeiro, parabéns aí, Roberto, Rui aí, que parceiraço aí de longa data. E se você me permitir, eu gostaria de trazer um pouquinho do resseguro também, né? Se tiver um tempinho aí, eu queria mostrar algumas informações que eu acho que podem ser relevantes. Pode ser? Posso colocar aqui? Por favor, eu queria já soltar na sua mão mesmo, Edith, para você, primeiro, se tem alguma pergunta para o Roberto, se ficou claro, né, no pitch dele aí Ficou claríssimo, e eu já entendi, eu já conhecia, né? E na sequência, Edith, você já pode fazer a sua apresentação aí também. Eu sei que você preparou um materialzinho específico para nós aí. Não, eu vou ser bem breve aqui. Eu coloco como aqui, a tela inteira ou uma janela? Como é que faz? Pode ser a tela inteira, Edísio. Vamos lá. O que eu compartilho aqui, gente? Isso que você vai compartilhar agora, Edísio, você diz que tem um encaixe com aquilo que o Roberto apresentou, é isso? Não, na verdade, eu queria trazer uma visão do resseguro, né? Que tem a ver, evidentemente, o termo de hoje que você tinha passado para mim, né? Big Data, essas coisas. Isso. Que a gente tem feito nesse sentido. Agora, como que eu faço? Pode ser PowerPoint, é qualquer arquivo? Como é isso? Você pode colocar a tela inteira, daí você, a partir do momento que você colocou a tela inteira, você já pode procurar o arquivo aí no seu computador e que daí já vai aparecer. Porque ele... não estou conseguindo. Se tiver fácil, talvez você pode me mandar, Edísio, pelo WhatsApp, eu abro aqui daí também, tá? Uma janela, uma grelha do... Acho que achei aqui. Estão vendo aí, gente? Agora vai começar, Edísio. Tá abrindo. Pessoal, o pessoal que está aí, ouviu o pitch do Roberto, né, e está acompanhando a discussão, se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, tá? Que daí a gente tenta colocar aqui para o pessoal responder. Não, então, assim, esse slide que vocês estão vendo aí é justamente o Lloyd Blueprint, né? Então, tem tudo a ver com essas cotações e análise automatizadas, né? Você criar essas interfaces de API. A única diferença aqui que eu vou dar uma conotação mais de resseguro, porque diz respeito a riscos complexos, né? Ou seja, esses produtos massificados, eles têm um tratamento, eu te diria, de subscrição um pouco mais simples, e aqui está sendo criada essa plataforma. Então, eu vejo realmente bastante coerência, né? Quando ele fala de criação de uma plataforma, é justamente isso, ou seja, automatizar, criar APIs para que a gente tenha essa interface entre os interessados, normalmente o broker de resseguro e o Lloyds de Londres, e com toda essa troca de informações, de, como se diz lá no jargão, referrals, com padrões sistematizados, e esses sindicatos online, né? Eu destacaria essas 3 partes. E a ideia é justamente isso, simplificar processo, reduzir custos, trazer melhor solução, né? E trazer inovação. Voltando um pouquinho aqui na apresentação, no nosso aspecto de ver,
Hoje a gente vê 4 tendências globais, assim, né, no resseguro, né, que seria a questão da convergência do mercado de capitais de resseguros. Então, por conta até do Big Data mesmo, da questão da tecnológica ter aumentado tanto, consegue-se trabalhar muito com parametrização de riscos. Isso aí a gente pode depois estar falando mais especificamente, mas para aqueles que entendem, né, ou seja, você cria índices ou triggers, gatilhos que você utiliza para formatação de projetos específicos. Isso é muito usado na área agrícola e está sendo disseminado em diversas formas. E o que tem permitido isso é justamente controle tecnológico, ou seja, Big Data. Estrutura de mútuas, então, essa questão de você montar essas legislações lá fora já são muito fortes. O Brasil liberou agora a ILS, uma consulta pública, que é um primeiro passo para estruturação de mútuas, cativas e tudo isso. Então, essa questão de captação de dinheiro do mercado de capitais é que é o grande diferencial também, e hoje você sabe, você tem muitas startups, você tem muita tecnologia envolvida nisso aí, né? Então, a inteligência artificial, né? Então, hoje nós temos, nós fizemos um call recentemente mesmo com o Israel, um projeto que a gente está tentando desenvolver, que é não de reconhecimento facial, mas de análise facial. Então, você consegue, isso tem questões jurídicas que a gente está analisando, mas você consegue dizer se aquela pessoa é tendência a fraude. Então, no Juliano aí, com seus transportadores, você pode fazer uma análise e falar, olha, esse cara aqui, em vez de ser uma consulta de liberação de uma gerenciadora da vida, uma simples fotografia já te dá um indício, segundo essa empresa de Israel que a gente está conversando, com 93% de acurácia, né? O blockchain que você está tornando aí os smart contracts, né? Ou seja, o contrato peer-to-peer, pessoa para pessoa, internet das coisas, então isso tudo simplifica os processos operacionais e junto com os demais, a parametrização de coberturas, isso tem facilitado bastante. Algo muito importante a se pensar é que a matriz de riscos está mudando muito, e hoje os principais riscos são os riscos intangíveis, né, que é lucros cessantes, cyber, riscos políticos, entre outros, e riscos emergentes. Né? Estão surgindo muitos riscos diferentes. Então, por exemplo, se a gente for pensar no risco daqui a alguns anos, a gente tem que começar a pensar no carro autônomo. Então, o que acontece? Só para dar um exemplo para vocês. Hoje, você bate o carro, é uma responsabilidade civil do motorista. Mas, a partir de ter um carro autônomo, quem é o responsável? Então, é o fabricante do carro. Então, isso é o seguro de responsabilidade civil, ele está discutindo bastante isso, porque passa a ser uma responsabilidade civil de um terceiro para uma responsabilidade civil de um produto. E isso tem uma consequência bastante importante na análise dos seguros. O RC empregador, hoje, com essa pandemia, onde você trabalha? Né? Então, o RC empregador, ele define o tipo de trabalho que você teve algum dano dentro do seu ambiente. E hoje, onde é esse ambiente? Então, você tem agora uma mudança muito grande. E na parte de seguro de saúde, muita coisa está acontecendo, então toda essa questão de monitoramento via relógios e medições, e os próprios softwares, telemedicina, então essa coisa tem trazido bastante mudança no ponto de vista de análise e monitoramento dos riscos. Então, a gente pensando assim, definiu esses quatro itens como os principais. E aqui só trazer uns dados rapidamente para vocês. Nessa parte de mercado de capitais, o mercado de capitais mundial ele é estimado em 175 trilhões. Se a gente pegar aqui o mercado de resseguro, ele é de 500 bilhões, e o mercado de capitais, hoje a captação do mercado de capitais é de 97 bilhões, ou seja, essas bolas aqui são mais ou menos proporcionais. Então, existe o ILS, que são os Insurance Linked Securities, que, como está sendo traduzido aqui no Brasil, são títulos vinculados a seguros ou seguros vinculados a Insurance Linked Securities, seguros vinculados a investimentos, ou seja, tem várias traduções, mas é o ILS. Então, se a gente vê, existe uma possibilidade enorme de captação no mercado de capitais, para que se subsidie riscos, para que a grande diferença é que hoje você é um acionista de um ressegurador, e agora você passa a ser um investidor de um risco que tem um seguro associado. Se der tudo certo, você vai ganhar um bom retorno.
e tem mais outras vantagens. Então, isso é uma tendência e que tem uma possibilidade estrondosa de crescimento, né, dentro dessa nova realidade, né? Eu queria fazer uma pequena brincadeira. Meu irmão, que é meu sócio, também está aqui nos ouvindo, ele me mandou um vídeo falando sobre o PI essa semana, que eu achei muito interessante. E eu tenho uma história pessoal, que eu tinha um amigo que o pai dele fazia carro de boi. E ele me falou, quando ele era pequeno, o pai mandou ele cortar a correia da roda. E falou, filho, mede o diâmetro e multiplica por 3,14. E ele disse o seguinte, pai, 3,14 é o pi. Aí ele falou, meu filho, o nome do boi eu não tenho a menor ideia, mas multiplica que dá certo. Então, qual a moral da história? A moral da história é que, assim, o pi ele foi descoberto há 4.000 anos. Né? O pi, para quem sabe, eu lembro um pouco de geometria, então você faz cálculo perímetro, circunferências, áreas, etc. E hoje, quando você pega uma grande startup, como as empresas aí de GPS, de celular, né, o Google, os localizadores e tudo mais, utiliza o PI para todo esse cálculo aí. Então, qual a diferença entre fazer um carro de boi e fazer? É a tecnologia. Então, realmente, a gente conciliar a inteligência de negócios, né, e cada vez mais os negócios estão ficando complexos, você tem que ter conhecimento financeiro, contábil, jurídico, e juntar a tecnologia. Então, esse ajuntamento de talentos, que, do meu ponto de vista, é o grande diferencial. E aqui, caminhando aqui para o final, a questão do Big Data. Né? Então, o crescimento das informações, se a gente pega aí, olha, em 10 anos, né, pulou mais de 10 vezes aí o nível de processamento. E esse é o grande diferenciação. Você consegue, através de tecnologia, monitorar cada vez mais os dados e pode, e aí que está o grande chave de disrupção que tem acontecido nos modelos de negócios das seguradoras. Elas estão sob pressão, mas a gente tem que lembrar o seguinte, o maior professor do mercado de resseguro e seguro é o sinistro, e sinistro dói. Então, as startups, elas são, por natureza, bastante arrojadas, e as seguradoras têm a fama de serem um pouco mais roda presa, vamos dizer assim. Mas tem um porquê disso tudo. Então, é tentar encontrar o equilíbrio, estudar com coerência, avaliar esses dados, realmente caminhar junto à inovação, mas sinistro dói. Então, tem que realmente ter todo cuidado. Eu me lembro que quando eu trabalhava no ressegurador que eu falei, da Tela, a Tela era do grupo Siemens, então desenvolveu-se um sistema que você diagnosticava um raio com uma precisão de, acho que era 10 metros, se não me engano, e 2 minutos, 5 minutos, não me lembro, ou seja, você conseguia detectar se realmente tinha havido um raio naquela região. Houve um incêndio, acho que ontem no porto aí do sul, de Itajaí. Então, estão atribuindo a raio. Naquela época, nos anos 80, a gente tinha condição de dizer se tinha sido raio ou não. Então, a tecnologia, ela já existe nesse nosso mercado. Agora, evidentemente, a formatação, o processamento, como um sistema desse aí do Roberto, da SIG, é que está sendo muito mais rápido. E aqui, gente, para a gente pensar um pouquinho, aqui tem uma série de matérias falando de acesso, de smartphone, de tecnologia, de inteligência artificial, e eu participei de um congresso do CIMA no ano passado, e eu peguei esses slides deles. E eu vou sublinhar para vocês aqui o que me chamou a atenção nesses negócios, né, que estão em vermelho aí. Ó. Note que, olha, a Amazon está criando uma clínica piloto para os seus empregados. A Apple estende os registros do iPhone para a Alina Health. O que está acontecendo? Os grandes gigantes de tecnologia e também as grandes empresas de logísticas, aí, como a Alibaba, tudo mais, que estão vindo para esse mercado com muita força. A Tesla agora anunciou que está fazendo um projeto de seguro de automóveis. Então, a gente tem aí um desafio enorme de continuar dentro desse mercado, se inovar dentro desse mercado, e realmente o empoderamento das grandes mídias, das grandes empresas de tecnologias é um pouco preocupante, porque eles hoje têm o que é a principal matéria-prima, que é a informação, que é essa Big Data que a gente está falando aí. Então, esse era o recadinho que eu queria trazer para vocês aí, do ponto de vista do resseguro. Eu acho que a gente tem muita sinergia com o que o Roberto está desenvolvendo aí. Entretanto, dentro desse perfil de negócios nosso, que são riscos mais complexos, análise de subscrição um pouco diferenciada.
mas os princípios, os APIs que estão sendo projetados, os objetivos, que é encurtar a cadeia, encurtar custo, otimizar, melhorar a experiência do cliente, né, como o Roberto disse, mas do cliente, a seguradora, do cliente final e todos os seus intermediários, aqueles que tem vários processos que alguns intermediários podem não participar mais, mas isso é questão de alteração, é questão de configuração. Então, resumidamente, eu acredito que exista muita convergência, né, dentro de cenários e universos que aparentemente são separados, mas não são tão distantes assim, não. São apenas lógicas que precisam tomar seus parâmetros mais individualmente. Então, era isso aí que eu queria passar para vocês, pessoal. Tá certo, Edísio. Obrigado pela tua explanação final aí, realmente fez toda a diferença aí, né, para a gente entender, principalmente para mim, né, esse mercado de resseguros é muito novidade para mim, mas a gente enxerga que os grandes players aí já estão se mobilizando para algumas coisas que, se a gente não se mexer, a gente fica para trás, né? Como a gente viu no começo, né, o Brasil tem se posicionado muito bem com o nível de maturidade das startups, mas o que ainda é realmente prejudicial é que muitas dessas startups elas vão para fora, né, para começar, às vezes, a empreender fora daqui, porque aqui quase que torna-se um cenário inóspito, assim, né? O próprio Roberto, né, na iniciativa da SEG, no pitch dele ficou muito claro que ele teve que ir para fora, né? Foi para fora, buscou inspiração lá e trouxe solução para esse mercado aqui, né? Então, a gente percebe o quanto o mercado brasileiro ainda carece de inovações nesse segmento de insurtechs. Você veja, 150 startups, né, que é o número hoje da Associação Brasileira de Startups, próximo a 13 mil, né, que é o número total de startups, é um percentual mínimo, né? Então, a gente enxerga de fato o quanto ainda tem de potencial. E, como o Edísio trouxe ali, muita coisa voltada para Big Data, para inteligência artificial, que talvez os grandes players aí vão desenvolver. E, com certeza, vão afetar a esse segmento. Bom, pessoal, são 9h30 já, a gente tem... geralmente a gente trabalha, né, nesse formato de 1h30. Queria agradecer a presença de todos. Se tem ainda alguma dúvida, alguma pergunta, talvez para o Roberto, ou para o Edísio, ou para o Juliano da TDK, que estiveram conosco aí, por favor, manifestem, podem perguntar aí nesses minutos finais, mas eu gostaria mesmo de agradecer a participação de vocês, tá? Principalmente aí o Roberto, o Juliano, o Edísio, pela disponibilidade, né? Nós atingimos aí 30 pessoas aí hoje com a nossa live. Como eu disse, ficou gravado, então a gente vai subir isso para o nosso canal lá da Regna Ventures, então vai estar disponível para depois. Vou passar depois no WhatsApp de vocês, se vocês quiserem compartilhar com os contatos também, fique à vontade. Roberto, uma palavrinha sua aí de consideração final. Obrigado, tá, pela tua participação. Tá mudo o microfone, Roberto. Isso. Valeu, isso. Agradeço a todos aí por essa oportunidade de estar batendo um papo com vocês. É sempre bom a gente estar oxigenando os nossos conhecimentos, né? E coloco à disposição, quem quiser conhecer um pouquinho mais da SEG, o nosso site tem muitas informações, aí o Juliano fica à vontade em entrar, acessar, lá tem os nossos contatos, estou à disposição, tá? O Edísio já é de casa também, para a gente desenvolver algumas coisas, e todos vocês, precisando de alguma coisa, estamos à disposição, tá? Muito obrigado, um forte abraço a todos aí. Obrigado, Roberto. Coloquei no chat ali o site da SEG, tá, pessoal? Tiver curiosidade, quiserem dar uma olhadinha depois, tá? Edísio, quer falar uma palavrinha final aí? Não, só agradecer também, obrigado, Roberto, Rui, um abração. Espero que a gente... Para voltar a São Paulo aí em breve, aí, esses voos melhorarem um pouquinho, para a gente tomar aquele café e conversar. Juliano, estou com saudade de Cascavel aí também, ninguém deixa eu ir mais por aí, né? Então, mas vamos chegar aí qualquer hora. Então, vai ser um prazer. E, assim, temos muita coisa aí para conversar, inclusive nesse universo de startup.
Vamos falar, Carlos. Vamos marcar aí. Temos algumas ideias e uns projetos aí também. Tá certo, Edizio. Obrigado, tá? O nosso objetivo da Regna é justamente esse, tá, Edizio? Promover a conexão, né? Como eu disse, dar acesso, né? Gerar nota fiscal aí para startup, para empresas um pouco mais maduras, né? E trocar esse conhecimento, né? Como o Roberto falou, como você falou, né? De oxigenar isso aí. A gente precisa misturar esse caldo aí, né? E fazer com que projetos de inovação surjam, mas não morram, né? Não morram na praia e a gente tem aí todo um conhecimento intelectual que precisa ser, um capital intelectual, aliás, que precisa ser aproveitado, né? E colocado à disposição desses projetos que muitas vezes morrem por falta dessa injeção inicial aí. Juliano, obrigado pela sua participação aí. Se quiser falar um agradecimento final aí. Bom, queria agradecer a vocês, né, por esse tempo aí que a gente teve. Desejar todo sucesso. Roberto, a ferramenta é boa, é muito útil e a gente vai conversar sim, tá? Vamos trocar uma ideia aí, trocar umas figurinhas e vem justamente no momento em que a gente está pensando. Legal. Juliano deu uma caída ali na internet de novo. Bom, o nosso objetivo era... Pode Oi? falar, Juliano, repete, por favor, aí não deu para entender o finalzinho. A minha internet está me sabotando hoje, né? Olha, Tá só quando eu falo. Ih, caiu de novo. Ajustar pra gente. Tá bom. Falou? Falou, Juliano. Obrigado. Obrigado, tá? viu? Pelo tempo aí. O nosso objetivo era gerar nova fiscal. Acho que vai gerar aí, tá, Roberto? Acho que vai acontecer alguma coisa aí, tá, Roberto? Elvis, quer falar alguma coisa aí, Elvis? Não, só quero agradecer. Foi um assunto bem interessante. Tá certo. Obrigado, pessoal. Então, Deus abençoe vocês, tá? Na próxima quarta-feira, dia 26/8, a Regna vai participar de uma live falando um pouquinho sobre a importância de planejamento nas startups. Nós fomos convidados para participar, mas sigam aí as nossas redes sociais, no nosso site também, regnaventures.com.br, a gente tem colocado os eventos lá, né? E no Instagram a gente geralmente divulga por lá os eventos, então fiquem à vontade de nos seguir lá. E na próxima quinta-feira, dia 3 de setembro, também às 20 horas, nós vamos fazer mais uma live da Regna. Ainda o tema está indefinido, mas sigam aí a gente, né, nas redes sociais aí, em breve a gente divulgará aí, mas de novo, né, esse objetivo de conectar aí startups, investidores e a gente promover o empreendedorismo e inovação. Pela atenção aí, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom revê-los. Forte abraço Até a mais. todos. Valeu.